diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, concluindo as solenidades de aniversário da Igreja Presbiteriana de Simão Dias, convidei para nos trazer uma reflexão nesta noite o presbítero Odilson. Pedi para que ele trouxesse uma reflexão fazendo referência aos nossos irmãos do passado, aqui, alguns da palavra de Deus e outros que muitos aqui conheceram e que já repousam na glória dos céus, para que nós possamos compreender que o legado foi repassado para cada um de nós, para que possamos compreender que o crente fiel, dedicado à causa de Cristo, mesmo depois que ele parte para a eternidade, ele nos deixa exemplos para que nós possamos seguir. Que nós possamos nesta noite parar para pensar: se Deus chamar o pastor Gilvan hoje para a glória, mas se Deus também chamar algum de nós, o que ficará de positivo na igreja de Simão Dias? O que nós plantamos de positivo para que alguém lembre-se de nós, fazendo referência à nossa pessoa enquanto membro da igreja de Simão Dias? Olhamos para o passado e os relatos são claros, os melhores possíveis, de pessoas como Manuel da Fraga Dantas, de pessoas como Dona Mileta, de pessoas como a nossa irmã Ruth, de pessoas como a irmã Elza, de pessoas como Dona Grigória, Dona Carmen, Dona Laura Castro. E quando olhamos para a nossa vida, o que é que vamos deixar para que outros se lembrem de nós enquanto membros da Igreja Presbiteriana de Simão Dias? Olhamos para a palavra de Deus e no nome de Abraão, de Isaac e de Jacó está o nome de Deus. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantas orações não já ouvimos assim? Lá no seu trabalho, em nossa vizinhança, será que alguém pensa assim? Que o Deus de Laodice escute a minha oração. Que o Deus de Rogério escute a minha oração. Porque estas pessoas sabem que nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Qual o exemplo, qual o testemunho de vida que nós temos deixado para aqueles que estão conosco? Com muita atenção, ouçamos o presbítero Odilson. Que Deus o abençoe grandemente neste momento. Eu quero dizer que esta reflexão ficará no blog da igreja, para quem quiser consultar. Eterno Pai Todo-Poderoso, concede que nós recebamos a Tua Palavra em plenitude de verdade, e que os Teus filhos e os que nos visitam sejam abençoados. Concede, Senhor, que possamos, como se estivesse no céu, e prolepticamente sentados, como ressuscitados no dizer de São Paulo, possamos andar na terra, trazendo um pedaço do céu para a terra. Amém. E como o pastor nos falou de coisas gloriosas, eu pediria permissão para que Davi viesse ao órgão, desse sol maior, e eu canto com a igreja um trecho de um hino. Sol maior. Você sabe também, é sol maior. Os irmãos que conhecem cantam comigo. Na terra abençoa, por meu peregrino vou, delícias abundantes são, e só do céu saudades dão. Oh, bela terra de amor, do alto monte encantador,
Cristo segundo Marcos, capítulo 3, capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. E logo depois que João foi entregue à prisão, então veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino. Meus amados irmãos, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia é a maior bênção que caiu sobre os homens, porque Deus mesmo a preparou para que organizasse uma classe de pessoas que têm uma visão, um sentimento e uma postura de desbravadores da verdade, da justiça, da paz, por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, para a glória de Deus. E esta tropa de elite fica encarregada de, em nome de Jesus, como fizeram os 12, como fizeram os 70, a levarem a boa nova a todas as criaturas, a fim de que, como diz o livro de Atos, Deus vá acrescentando a sua eclesia, a sua igreja, cada dia aqueles que se hão de salvar. E quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando aí na igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja católica, na igreja metodista, na igreja anglicana, não. Nós estamos falando na igreja de Cristo, que se compõe de todos aqueles que foram eleitos e receberam o sangue de Cristo, que lava todo o pecado, e atraídos por graça irresistível, receberam os sacramentos, entraram nesse corpo glorioso, passaram a compor o corpo de Cristo e assim receberam a perseverança dos santos, que culminará com a glorificação, ou pela morte indo ao céu, ou pelo arrebatamento no dia de Deus. Por isso, meus irmãos, nós gostamos de apresentar aos amados ouvintes daqui de qualquer lugar uma definição de evangelho muito bela, que nos foi dada na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI. Evangelizar é levar dentro de uma situação concreta, é bom que se diga, uma situação real, que fale de homens e mulheres que têm um corpo, alma e espírito, que têm necessidades materiais, que têm conflitos emocionais, que têm problemas racionais e que têm dificuldades espirituais e que vivem numa sociedade conturbada. Então, levar a boa nova dentro de uma situação concreta, a boa nova do reino de Deus, e não do reino dos homens, e não do reino dos teólogos, e não do reino dos oportunistas da fé, mas a boa nova do reino de Deus, comunicada por Jesus Cristo e somente por Ele, na força do Espírito Santo, ao homem todo, isto é, ao ser humano todo, à mulher inteira, ao homem inteiro, corpo, alma e espírito, sentimento, subconsciente, consciente, e seja lá o que for, ao homem inteiro,
comunicado ao homem todo e a todos os homens e a todas as mulheres, para transformá-los desde o interior. O grande problema das revoluções sociais é que elas não têm o poder do Evangelho de Cristo, elas não têm a marca do Espírito Santo e não transformam de dentro. Fazem transformações à força das balas, das baionetas, ou transformações à força da persuasão, não poucas vezes sofismadas. Então, conforme a palavra de Deus, de sorte que tenha eficácia histórica, que se encarne, que se torne realidade, conforme a palavra de Deus e o seu desígnio de salvação. E aí, meus irmãos, este Evangelho constituirá como salvos a Igreja de Deus. Esta Igreja que foi apresentada por Cristo como aquela contra a qual jamais o poder do Hades terá poder, terá força. E, assim sendo, esta é uma igreja que contempla a Cristo e recebe pelo Espírito essa graça infusa, porque vai para o interior da alma, porque vai para o interior do Espírito e o transforma numa metanoia, numa mudança de mente, numa mudança de caminho e numa mudança de ação, para que se conforme com os propósitos de Deus e com o objetivo salvífico de seres humanos que estão peregrinos na terra a caminho do céu. Então, é uma contemplação infusa e experimental do mistério de Deus em Cristo, único e suficiente Salvador. É aliciado exclusivamente pela palavra de Deus, mas complementarmente poder-se-á valer-se das santas tradições, do magistério da igreja e de tantas outras orientações. No entanto, todas essas complementações, todas essas ajudas têm de partir da base da palavra de Deus ou serão falsas. Então, aliciadas pela palavra da Escritura, pela qual Deus nos fala, pelos sacramentos que simbolizam e operam a união sobrenatural com Deus, pela oração, por meio do qual falamos com Deus e se consubstancia na prática, na experiência psicológica ou psicossomática desta incorporação viva, sentida e refletida sobriamente, como disse o pastor pela manhã, sobriamente, nas visões, revelações e êxtases que são, na verdade, a prática da palavra de Deus e não manifestações paranormais. Quando a gente vê esta realidade acontecendo na Igreja de Cristo, a gente vê que ela não é um fenômeno passageiro como os avivamentos de última hora, como as manifestações de, até quem diria, esterismo espiritual, mas são uma continuidade daquela brisa mansa de que fala o livro de Reis. E Elias estava escondido numa caverna, e veio um fogo crepitando, e Deus não estava ali. E veio um terremoto, e Deus não estava ali.
mas quando soprou a brisa mansa, a calma, a suavidade, a sobriedade, Deus falou com Elias. E meus amados, nós olhamos a igreja às vezes como esse grupinho que está aqui, e nos empequenecemos numa visão de uma família um tanto quanto desajustada, que se vê de vez em quando, que se cumprimenta e não poucas vezes nem se cumprimenta, e às vezes até é mais delegado do outro do que irmão e ajudador. A igreja começa no Éden, quando Deus fala a Eva que da sua semente nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ele já está dando a semente da igreja, já está fazendo a colocação do Espírito Celeste na terra, já que o pecado de Adão e Eva havia tirado o dom do paraíso. Por misericórdia e graça, Deus então chama Adão e Eva. E Adão teve filhos, Abel, Caim, e Abel oferece sacrifícios agradáveis a Deus, mas Caim o matou. Nasce Sete, e diz a palavra de Deus que no tempo de Sete e do seu filho Enos começou a invocar o nome de Yahvé. E esta continuidade daqueles que andam com Deus vai nos apresentar a figura ímpar de Enoque. Enoque andou com Deus e por isso Deus o tomou. Está lá em Gênesis 5. E vem Abraão. E Abraão é o pai da fé, chamado do Iraque. Naquele tempo não era o Iraque, lá das terras de Senaar, para uma terra desconhecida. Como hoje o ser humano é chamado do mundo, da Senaar, desse mundo corrompido, para a terra que ele não conhece, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, para que possa compor o corpo de Cristo, tornar-se nova criatura e construir uma nova sociedade. E Abraão, Isaac, Jacó, vai a família de Jacó, e depois Moisés, que liberta o povo do Egito por ordem de Javé, porque Deus é aquele que nos tira da terra da escravidão para a terra da libertação. E volta esse povo para Canaã, e Josué, e os juízes, e Davi, e todos os reis, os profetas. Depois chega o tempo em que a plenitude desse cronos vai trazer Jesus Cristo. E Jesus Cristo então inicia a nova aliança. E nessa nova aliança ele chama 12 apóstolos, chama 70 discípulos auxiliares, e aquelas mulheres que acompanhavam, e a multidão de discípulos que acompanhavam, e Cristo constitui uma nova era. E tendo morrido na cruz para a salvação de todo mundo, ele instala a sua igreja, e no dia de Pentecoste a confirma com a descida do Espírito Santo, e a igreja começa a andar a passos largos, como peregrinos na terra, caminho do céu. Meus irmãos, a igreja nascente não era uma igreja de grandes intelectuais, embora tivesse Paulo. Não era uma igreja de gente ricaça, embora tivesse Filemon. Não era uma igreja de grandes fazendeiros, porque o Império Romano tomava a terra de quem servisse a Cristo. E depois o Império passou a martirizar a igreja. E por fim, quando os mártires receberam a indulgência do Império, os confessores ainda estavam
para ser martirizados. E como eles não foram martirizados, eles são chamados de confessores. Confessores não porque faziam confissão no confessionário, mas que eles confessavam Jesus Cristo. E não confessavam Jesus Cristo dizendo, eu creio em Jesus Cristo é bom, não. Ele dizia, eu creio em Jesus Cristo, sigo o seu projeto, vou por onde ele andar, eu ando como ele andou, eu falo como ele falou, eu penso como ele pensou, eu sinto como ele sentiu, e eu não aceito esse mundo corrompido, e agora eu sou uma criatura de Deus, segundo o reino do céu, porque Deus é meu rei, não como os reis da agora que reinam, mas não governam, mas como o rei que reina, governa e patrocina tudo que há para um fim que é a sua glória. E os confessores então foram aqueles mártires que não foram martirizados porque o governo romano decretou indulgência e eles não foram mais martirizados, mas eles iam ser. Vem os pais da igreja, aqueles que pregavam o querigma, depois os grandes defensores da fé. A igreja vai caminhar através do século, com São Clemente, com Agostinho, com tantos santos. Aí no século XVI, em Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, e a igreja vai cada vez mais se aperfeiçoando nos caminhos do Senhor, e vai se espalhando por todas as terras, porque diz a palavra de Deus, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja vem cumprindo essa missão com dificuldade, às vezes até com preguiça, mas vem cumprindo essa missão, e a igreja se espalhou em toda a terra. Lá da Europa, a igreja vem para a América. Nos Estados Unidos, ela vem para o Brasil. E, meus irmãos, quando ela vem para o Brasil, através do missionário Simon e do missionário congregacional, ela começa a se espalhar pelo Brasil afora. Meus amados, o evangelho pregado naquele tempo era dificuldade. O povo analfabeto, o povo fanático, o povo sebastianista, como ainda hoje é. Não basta os irmãos pensarem que sempre estão esperando um prefeito que torne Simão Dias o céu, como se um prefeito fosse um Messias, ou como se um prefeito fosse capaz de transformar Simão Dias numa varinha de condão. E assim, a própria igreja fica esperando um pastor que faça um milagre. Não, meus irmãos, a igreja já é um milagre, e o seu pastor, ungido do Senhor, é o seu orientador, é o seu líder máximo, mas o líder verdadeiro é Jesus Cristo. E então, meus irmãos, a igreja vai se espalhando, vem para o Nordeste, chega a Urubutinga, aqui em Lagarto. O pastor Bigsley, Anderson, eles se instalam lá em Urubutinga, eram norte-americanos, alvos, barba longa, e muitas vezes eram chamados de freibode, para que o povo tivesse medo. De Urubutinga, eles virão a Simão Dias. Mas primeiro, meus irmãos, em Simão Dias, lá pelos idos de 1894, 6 anos antes de começar o século XX, 7 anos, não? E, meus amados irmãos, chega aqui um comportor chamado José Maria. José Maria vem trazer esse evangelho que transforma, esse evangelho que aponta caminhos, esse evangelho que dá uma nova visão a cada ser, que transforma desde o interior, que o torna capaz de ver as glórias celestes através unicamente da Sagrada Escritura e unicamente por meio de Jesus Cristo. E
é capaz de transformar as relações sociais. Eu fico impressionado, meus irmãos, como no nosso catecismo maior, escrito ainda lá em 1600 e tantos, na Inglaterra, quando ele comenta os 10 mandamentos, ele nos fala do dever de tratar bem o empregado, de dar um salário justo, de não cometer roubos por debaixo do pano, isto é, massacrando o menor, tomando a oportunidade dos outros, não assassinar de maneira velada, isto é, desmoralizando, cometendo injúria, cometendo calúnia, cometendo difamação. É uma coisa maravilhosa, o ensino que vem da Bíblia e que está consubstanciado na confissão de fé e nos catecismos maior e breve. E então, meus amados irmãos, o irmão Zé Maria chega aqui, comportou, que era um vendedor de livros, chegava nas feiras públicas, pegava um caixão de sabão, os irmãos novos não sabem o que é caixão de sabão, eles vendiam sabão pintado, sabão de barra, uns caixões dessa altura, ele subia no caixão, não tinha alto-falante, e ele pregava o evangelho no meio da feira. Depois vem para aqui o capitão Licínio Guimarães, que é da família de Cléber, e Dona Amélia ficam ali na casa onde mora Dona Edilce hoje, e ali se torna um ponto de pregação, e o capitão Licínio e o evangelista começam uma série de trabalhos. Às vezes vinha até o juiz de São Cristóvão a cavalo para os cultos daqui. Mas morreu o irmão capitão Licínio, morreu sua mulher, sua família não deu continuidade, morreu o irmão pregador, eu não sei dizer se ele morreu ou foi embora, mas ele desaparece da cena e o evangelho parece fenecer por falta de continuidade, mas a palavra de Deus diz que é uma porta que ele abre e ninguém pode fechar. E aí vem para cá a família Dantas. A família Dantas é de Riachão. Seu Manuel Dantas apaixonou-se por uma professora chamada Gregória do Prado, que morava no Riachão. E a professora do Gregório do Prado caiu na cantada, né? Mas ela impôs logo: Manuel, se você não se tornar um servo de Deus em Cristo Jesus, nós não nos casaremos. Ele se tornou um servo de Deus em Cristo Jesus, e eles se casaram, e Dona Gregória veio morar aqui, e eles tiveram esses filhos que tanto trabalharam pela igreja. Dona Carmen, artista, que fazia treinamentos de cozinhas, de dramatizações na igreja, era pianista, dirigia coral. Dona Olda, ainda viva, a primeira tesoureira da SAF. Dona Noemi, que Renatinha chama Tieme, que eram dedicadas a servos de Deus. Lá a casa deles, na verdade, era o hotel dos pastores. Os pastores ficavam lá, eles os recebiam, lá eles dormiam, lá eles faziam as refeições, e assim a obra de Deus vai crescendo. A família Oliveira convertida, de seu José de Oliveira Souza, pai de Dona Constancinha, que era o marido de Dona Mileta, seu Chiquinho Vitor, o pai de Ruth e outra baluarte, Cipriano Alves. Cipriano Alves era um homem que amava essa igreja de coração, de alma e de entendimento. Ele ia para São Paulo de mês em mês, e de lá ele sempre trazia disco e livro. Essa igreja tinha um programa de alto-falante todas as 6 horas da tarde, e os discos eram os discos de Cipriano. A graça de Jesus jamais me faltará. Se cantava naquele tempo esses hinos, né? Naqueles discos que eram 78 retações, né? Mas era um trabalho maravilhoso. O diácono Zé Rodrigues, que é
da família de Zé Viana, futuro presbítero, um presbítero que era acordeonista, clarinetista, organista, dirigente de coral, tocava na Lira Santana, pregador leigo, dirigia cultos em cada esquina, levava um harmônio, que é um órgão de madeira com pedal, ou então uma sanfona, e de esquina em esquina se fazia culto toda semana. Era uma vivência maravilhosa, porque naquele tempo havia um interesse muito grande pelo conhecimento da palavra de Deus. E eu aprendi com Dona Olda o nome dos apóstolos cantando: Cristo chamou 12 para apóstolo seu, era Simão Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Depois ela dizia: um dos Judas traiu e ficou Matias. Essa batalha toda em prol da fé terminou levando o Evangelho a uma família que floresceu aqui, a família Silva, Dona Zizinha, o seu marido, o seu José Silva, que era genro, Dona Zelita, Dona Elza, a mãe de Simone, seu Josa, lá na Taquara. Quantos cultos nós fomos na Taquara? A Taquara era um culto de pregação dos mais vibrantes. Quantos acampamentos nós fizemos lá, junto à Taquara. A família de Dona Laura. Dona Laura era uma senhora professora que amava a profissão, e aqui na igreja era um baluarte. Apesar de uma senhora de uns 300 filhos, não tinha nenhuma conversa. Hoje eu não vou porque eu estou cansada, porque eu dei aula a semana toda, e porque meus filhos não deixam. Não, ela estava aqui. E Dona Olda, ou Dona Laura, digo, declamava. As festas da igreja eram emolduradas pelas poesias de Dona Laura. Jesus andando sobre o mar era uma das que eu mais gostava. E havia um hino que é a face de Dona Laura: breve a hora vem para o povo do Senhor, em que há de cessar o sofrer e a dor, com os gemidos ressuscitarei, e desse mundo não me mais lembrarei. Não mais me lembrarei. Então, meus irmãos, a igreja vai se desenvolvendo com essa pleiade de pessoas que se dedicavam de corpo e alma. A família Celestino, que é a família de seu Germílio, que dedicou-se à construção desse templo com a família Dantas. Seu Mané Dantas já velhinho, e a igreja ainda não tinha calçamento, e quando pensaram que não estava seu velhinho, seu Mané Dantas de coca arrancando os matos, de cócoras arrancando os matos, né? A família de Celestino, seu Rubens, esse povo todo que trabalhou na construção desse templo. Meus irmãos, havia aqui entre nós o santo, o seu Sinésio Jacó, que era aquele exemplo de doação, de bondade, de pobreza, no sentido de que nada interessava a ele a não ser a glória de Deus e o Evangelho. Mas, meus irmãos, nós estamos falando daquelas pessoas que lideram, daquelas pessoas que estão mais à frente. Mas a igreja não é somente as pessoas que estão à frente. Nós não podemos esquecer de irmão Jugé. Irmão Jugé, simples, analfabeto, pobre, mas um homem de fé. E ele vivia na terra com a mente no céu. Ele chegava em casa, batia na porta, e a gente vinha entender. Irmão Jugé ia falar das glórias celestes. Não ia falar que fulana de tal está vestida de tal modo, que fulano de tal cometeu tal pecado, que não, ele falava nas glórias do céu. A pedagogia diz